Júlio Marques, moderador de eventos aqui do PMI. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Gostaria que vocês mandassem aqui no chat, por gentileza, qual a cidade que vocês estão falando e se vocês já conhecem um pouco sobre esse tema. Enquanto isso, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 37 anos, eu tenho um cabelo um pouco castanho escuro, né? Eu estou usando uma barba bem ralinha e hoje eu estou usando uma camiseta cor bege escura, ok? Eu queria que vocês mandassem aqui no chat de onde vocês são para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês, tá bom? Enquanto isso, eu gostaria de chamar aqui a nossa querida vice-presidente, a Ana, para falar um pouco para vocês e também explicar um pouco como é que vai ser esse evento. Ana, seja muito bem-vinda, vem falar com o pessoal. Show de bola, Júlio. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a esse webinar que o nosso querido Cristiano vai trazer para nós hoje. Conteúdo muito legal, né, sobre inteligência artificial. Vou fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher que estou com o cabelo pintado, de loiro, parda, estou usando uma blusa preta, e quero desejar a todos aí boas-vindas para esse webinar. Gostaria de hoje agradecer ao nosso time de voluntários que está fazendo esse projeto de webinar, um projeto fantástico que todo mês tem muito conteúdo legal, né? 2 vezes por semana, o time da Renata aí, Júlio, Larissa, Agatha, a galera toda tá arrasando demais para trazer esse conteúdo maravilhoso para a gente. Agradecer também a todos que estão aqui para poder ver esse conteúdo e eu quero também contar uma novidade para vocês, né? Hoje o Cris está trazendo um pouco dessa visão de inteligência artificial para a gente, mas na próxima semana a gente está começando um treinamento sobre inteligência artificial voltada a projetos, tanto na função do curso básico quanto na função do curso avançado. O Cris depois pode explicar um pouquinho melhor o que é cada um desses módulos. Eu fiz esse treinamento, eu super indico. E aí o pessoal hoje mais cedo me pediu aqui, Ana, vamos ver se a gente consegue levar algum desconto, né? Aqui para a galera que vai ter aí hoje no webinar. O tema é o mesmo, né? Vamos trazer aqui alguma coisa, né? O tema é parecido, né? Tudo falando sobre inteligência artificial. Então, conversei com o Matheus, nosso presidente, ele aprovou um desconto de 15% para esse treinamento. Então, depois o pessoal vai mandar aí no chatzinho para vocês. Quem tiver interesse em estar participando aí também desse treinamento que começa semana que vem, que também é com o Cristiano, fiquem à vontade, a gente vai estar encaminhando aí no chat. Tá? E, por último, agradecer também aí, por último e não menos importante, o Cris, por estar aqui conosco hoje. O Cris é um parceiro de longas datas, a gente está, né, desde o ano passado fazendo treinamentos de inteligência artificial aqui em Brasília e online, já estamos na 8ª turma, a gente conversa muito, né, Cris, sobre o tema, sobre as novidades que tem, a gente está super acelerado no tema o tempo todo, tendo novidade, né, e o Cris está muito super atualizado aí. Então, Cris, obrigada por estar aqui com a gente hoje e por trazer esse conteúdo riquíssimo para a nossa comunidade. Obrigada, pessoal. E aí, agora eu vou passar aí, Júlio, eu queria que você mandasse aí para a gente, rodasse aí para a gente o nosso summit, né? Nós vamos lançar ele aqui hoje, mostrar para a nossa comunidade aí, que vai ser o nosso evento no final do ano, em novembro, no dia 5 e 6 de novembro. E a gente já queria mostrar um pouquinho para vocês desse evento aí. E depois disso, eu passo aí a palavra para o Cris. Maravilha, pessoal. Vamos ver um vídeo agora do Summit.
Show de bola, gente. Esse aí é o nosso summit, né? Esse ano com novo nome, cara nova, local novo, tudo novo. Estamos inspirados aí no Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos, que foi um grande sucesso, que foi sediado aí pelo PMI Ceará, né? E a ideia nossa é também trazer um evento bem legal aqui para Brasília, né? E convido todos a participar. E agora eu vou passar aí a palavra, né, para o Cristiano. Fique à vontade, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a todos. Obrigado. Olha, já pelo vídeo já fiquei com vontade de ir para o Congresso, hein? Se o Congresso for tão bom Pronto, quanto o vídeo, o negócio vai bombar. Vai né? bombar, gostei. Então, vocês estão subindo a régua. Agora eu vou dizer que o pessoal, olha, tem que ter vídeo também. Não é? Não aceito mais Congresso sem vídeo. Gente, eu estava vendo aqui no chat que a gente tem três países, não, quatro países, é Canadá, Brasil, Angola e França, muito legal, né? Então já está um webinar internacional aqui. Temos em vários estados aqui representados, Goiás, temos Rio Grande do Sul, Ceará, Distrito Federal, cara, Santa Catarina, Salvador, muito legal. Gente, é um prazer, assim, eu sempre aceito o convite para o PMI Distrito Federal. Se me chamar para carregar a pé, eu estou indo também, porque a turma é muito legal, muito legal. Mas quando é para falar de IA, aí que eu vou, assim, carregar a pé, eu vou chorando, mas eu vou, certo, Ana? Mas É, para falar de IA, eu vou realmente muito feliz porque é um tema que eu trabalho com isso, então não é algo que eu estude só, apesar de eu estudar quase que diariamente, porque não é um tema que a gente não pode ficar sem se atualizar, mas um tema que eu trabalho profissionalmente com isso. Então, nós rodamos projetos de transformação digital com IA em organizações. Então, temos cases em inúmeras organizações, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, um pouco do estado da arte, né? Como é que nós estamos com inteligência artificial? Pode falar, Júlio. Bom, pessoal, a gente mandou aqui no link do chat, pessoal, o nosso workshop. Então, por gentileza, entre aqui no chat. Tem o link, tá bom, do nosso workshop de integração de promoção de inteligência artificiais, exclusivamente para gerência de projetos. Então, tá aqui no chat, tá, pessoal? O link e temos cupom. Ah, a Ana prometeu o cupom, a gente tem que mostrar o cupom, pessoal. Então, o nome do cupom é Webinar, o underline PMIDF, ok? Repetir o nome do cupom, o Webinar, o underline PMIDF. Com esse cupom você vai ter desconto nesse nosso querido workshop. Pessoal, aproveitar também e falar um pouco sobre o currículo do Cristiano, tá? O Cristiano ele é o presidente do capítulo cearense de Project Management, nosso PMI do Ceará, a maior instituição de gerenciamento de projetos do mundo, ok, pessoal? Gestor regional do Ceará da Associação de Business Process Manager, no caso o EBMPMP do Ceará, e também o mais importante, a organização de gerenciamento de processos de negócios do mundo. Detém ampla experiência por planejamento, execução e gerenciamento de projetos de transformação organizacional e também de âmbito nacional e internacional. Ele também é engenheiro de produção mecânica pela Universidade Federal do Ceará, engenheiro de segurança do trabalho, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, possui as certificações internacionais de PMP, Scrum Master, o CBPP, a gente também tem ele como certificado do ITEL Certification, além de ser um dos poucos profissionais no mundo a obter a certificação da ABMP. Ok, pessoal? Então, tem muito currículo aqui. Ele é um cara visionário dentro da parte de integração de inteligência artificial. Então, sintam-se honrados de ter a presença dele. A gente sempre adora ter ele aqui. Ele sempre é um parceirão nosso. Tem muitos eventos com ele aqui. Entrem no Simpla, vocês vão ver o workshop, não só o workshop dele, mas tem muita coisa boa. Então, Cristiano, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que o seu tempo é bem escasso. Muito obrigado mesmo. Pode compartilhar aí e falar um pouco sobre a sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sempre fico assim tão faceiro quando eu escuto alguém lendo o currículo, né? A gente se sente importante, mas muito obrigado.
Júlio, pela apresentação. Vamos começar aqui, turma. Eu vou passar essa apresentação, o Júlio já me apresentou até melhor do que eu mesmo. Eu só quero pontuar aqui que além de gestão de projetos, que é minha paixão, vou fazer agora em setembro 20 anos de certificado PMP, então comecei ali, tô desde o começo aqui do capítulo do Ceará. O capítulo do Ceará completou 20 anos, eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos também de certificação PMP, então sou gerente de projetos, atualmente sou diretor, mas vivo com projetos, eu aplico gestão de projetos na gestão empresarial, então faço gestão ali trimestral, OKR, então a gestão de projeto está na massa do sangue, como diria um professor meu de mecânica dos fluidos. Então, gosto muito de gestão de projetos. Só que eu tenho outras paixões além da IA, minha esposa, meus dois filhos lindos ali, que a Ana conheceu. Eu tenho também a comunicação, storytelling, que eu tenho inclusive um livro publicado sobre isso. Um livro que eu publiquei, eu trago sempre esse livro por dois motivos, porque é um público selecionado para eu divulgar meu trabalho, o mais importante é para mostrar um caso prático de uso de inteligência artificial. Eu fiz um pré-lançamento desse livro em fevereiro de 2023. Lancei em maio, de 2023. A capa desse livro foi produzida com inteligência artificial. Na época, o ChatGPT não fazia imagem, então eu usei o Mind Journey, ali, que é até hoje, uma das melhores ali com relação à imagem. Eu terminei esse livro muito perto da data de lançamento, que foi ali 10 de maio de 2023. E eu fui procurar um corretor ortográfico. Para minha surpresa, eles me pediram um mês e meio. Eu disse: não, eu só tenho uma semana, eu tenho que lançar. Eu fiz um pré-lançamento e várias pessoas compraram. Eles, cara, desiste, cancela, porque nós não vamos conseguir te entregar. Aí eu disse: calma lá, não vou desistir. Peguei o chat GPT no modelo ainda 3.5, então quem já usa o ChatGPT há algum tempo sabe que foi a primeira versão que surgiu ali para a gente, liberado. Toda a revisão ortográfica desse livro foi feita no ChatGPT. E para meu orgulho pessoal, esse livro já bateu mais de 97 mil páginas lidas. Provavelmente até o final desse mês, ou no máximo no próximo, que são 2 anos aí, um mês de lançamento, eu vou bater a 100 mil páginas lidas ali do livro. Então, e até hoje, com mais de 97 mil páginas lidas, eu não tive nenhuma crítica, nenhuma avaliação de erro de concordância, de erro de ortografia. Então, a revisão ortográfica do ChatGPT, ó, foi aprovada. Então, com inteligência artificial, eu consegui manter um prazo ali do meu data de lançamento. E é isso aqui que a gente vai falar sobre, essa temática que eu chamo a atenção para a gente. O uso de inteligência artificial no mundo dos negócios não tem mais a ver com produtividade do que criatividade, mas muito mais a ver com produtividade. Então, quando a gente pensa em usar inteligência artificial, não é para fazer um e-mail bonitinho apenas, né? É para a gente fazer análise de dados rápida, é para a gente fazer uma revisão ortográfica de um material, é para a gente gerar ali uma imagem para uma apresentação, é para a gente gerar a apresentação do zero, 100% do zero, usa a inteligência artificial, então é produtividade. Então é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. E quando a gente fala de um contexto de PMO, que nós vamos abordar aqui, é gerar produtividade para os nossos PMOs. Aí daí eu trago essa pesquisa aqui, né, essa publicação da Forbes, que ele fala o seguinte: preparando a força de trabalho para a era da IA. Uma pesquisa realizada pelo McKinsey revela que a IA generativa pode automatizar até 70% das atividades comerciais em quase todas as ocupações até 2030. Os meus colegas que estão aqui, Bernardo, Ana, a gente esteve junto lá no Global Summit, um oi aí para o Rio Grande do Sul, Bernardo. A gente esteve junto lá no Global Summit em setembro do ano passado, lá em Los Angeles. Nós assistimos juntos vários workshops ali de uso de inteligência artificial. E a estatística que eles mostravam era diferente, não sei se vocês lembram. Até 2030, 80% das atividades de gerenciamento de projetos
serão, 80% das atividades repetitivas de gerenciamento de projetos serão automatizadas. Então, a gente está vendo aqui que essa estatística ela é recorrente e de várias fontes. O que que eles estão dizendo? Que, segundo esse relatório McKinsey, cara, nós vamos ter até 70% de atividades comerciais aqui do contexto ali do nosso ambiente profissional serão automatizadas. Se a gente for olhar ali a última edição do nosso guia de PMO, ele traz aqui uma sugestão de 26 serviços que o PMO ele presta, né? Ele pode prestar para organizações. Então, cara, o que vai ser automatizado aí, meu amigo Bernardo? Será que 70% desses serviços vão ser automatizados também com inteligência artificial? Será que é exagero a gente falar disso? Caraca, será que eu vou conseguir automatizar avaliações e auditorias? Será que gerenciamento de problema, gestão de desempenhos, gerenciamento de programa? Então, é isso aqui que eu quero que a gente vai debater durante essa apresentação, é para a gente ter esse senso crítico. Cara, o estado da arte da inteligência artificial hoje, eu não estou falando de amanhã, tá bom, gente? Não estou falando daqui 6 meses, não estou falando daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, porque aí o negócio está tão acelerado que não dá nem para a gente prever. Mas o estado da arte da inteligência artificial hoje, qual o impacto que ele já pode gerar dentro desse serviço de PMO? O que que ele pode automatizar? O que que a gente pode delegar com um certo nível de segurança para uma inteligência artificial? Então, são esses questionamentos que qualquer gestor de projeto, qualquer líder de PMO, ele tem que saber responder. Ele tem que saber responder. Cara, o que que eu tô fazendo aqui que é muito operacional, me demanda, vamos fazer um paretão, né? Fazer o velho e bom pareto. O que aqui, quais são esses 20% de atividades que estão gerando 80% da minha carga operacional? Será que eu já não tenho inteligência artificial? Já não existe tecnologias no mercado, com que nós já temos hoje para que pode nos ajudar a diminuir esse esforço. Então, é esse bate-papo que nós vamos ter agora. São algumas cases que eu quero apresentar aqui para vocês, para a gente ter esse senso crítico, para a gente sair aqui com senso crítico e poder até, pô, cara, dá, não dá, tá rápido, isso é demorado, isso é caro. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso aqui hoje, tá bom? Mas antes de a gente começar, só quero fazer uma reflexão que eu gosto de fazer, é porque a gente está vendo muito na mídia hoje inteligência artificial. Inteligência artificial vai tirar emprego, inteligência artificial isso, inteligência artificial aquilo, mas será que a gente está falando de algo novo? Então, assim, será que são todas nesse guarda-chuva desse terminologia inteligência artificial, será que é tudo realmente novo? Esse hype é de tudo? Se a gente tem que parar, gente, para refletir o seguinte: inteligência artificial ela não é tão nova assim. Tá bom? A gente está falando ali um tipo específico, a gente vai já nomear, mas essa imagem, por exemplo, ela é de 1996, quando um jogador de xadrez profissional, campeão ali da época, né? Campeão mundial, o Kasparov, ele perdeu para um computador da IBM, que foi o Deep Blue. Cara, isso aí foi marcante. Isso eu tenho uma memória afetiva, porque eu me lembro quando meu pai chegou em casa falando disso. Porque ele gostava de xadrez, me ensinou a jogar xadrez, jogava muito com meu irmão. E o pai chegou assim: caramba, foi um acontecimento. Isso aqui pra gente é muito natural hoje, a gente entender que o IA, ela é melhor do que a gente em várias atividades, né? Mas naquela época não era comum. Não era comum, nós não tínhamos capacidade de processamento, nem softwares, inteligência artificiais para isso. Só que isso foi um ponto tão emblemático, porque depois foi um ponto de inflexão. Depois desse acontecimento, nenhum jogador de xadrez profissional ganhou mais de um computador de alto desempenho. Então, nesse exato momento,
a inteligência artificial ultrapassou o ser humano nesse quesito aqui de xadrez. Isso aqui foi emblemático até hoje, aí é que nem se fala, porque eu acho que qualquer celular tem capacidade de processamento para ganhar de qualquer jogador de xadrez profissional, naquela época não tem. Então a gente está vendo que tem uma evolução. Aí o bom e velho Facebook, né? Que eu pensava que tinha morrido, aí eu fui para o Canadá no final do ano passado, Helder, e vi que o pessoal usa muito aí Facebook, Marketplace, vende carro, vende imóveis aí, imóveis no Facebook, mas aqui no Brasil já não é tão forte assim. Mas eu acredito que a maioria aqui de quem está aqui já usou ali, primeiro, os novinhos não, mas os mais velhos já usaram o Facebook. E vocês devem lembrar quando a gente subiu uma foto com uma pessoa no Facebook, ele marcava, olha, esse aqui é o Júlio, esse aqui é o Bernardo, é a Ana, é o Helder. Aí eu marcava, dizia que sim, aparecia lá para o Júlio, Bernardo, Helder. Olha, deixando ele marcou uma foto, você confirma? Aí confirmava e ficava a marcação, né? Cara, essa notícia que é de 2015, já vai fazer agora em junho, vai fazer 10 anos. E é interessante a gente parar para refletir que essa inteligência artificial, inclusive, muito sofisticada, pessoal, muito precisa. Facebook desenvolve ferramenta que pode te reconhecer mesmo sem mostrar o rosto. Entendeu? Então, muito preciso isso daqui. O algoritmo ali, então a gente não está falando de algo trivial. Alexa, que muitos de vocês usam Alexa. Cara, outra que também, ó, os primeiros testes da Alexa em 2011, há mais de 10 anos. Então, inteligência artificial não é nova. Então, o que que é esse hype todo? De onde é que vem toda essa euforia do mercado? De um tipo muito específico de inteligência artificial. Aí eu vou perguntar, não vale aí quem foi aluno, tá bom? Mas aqui, e o que é uma inteligência artificial generativa, pessoal? Quem pode me ajudar? O que que é uma IA generativa, Gen AI, que o mercado fala tanto sobre isso? Só tá tímido ainda, né? Mas no treinamento perde a timidez já na primeira aula, tá bom? Mas quem pode ajudar? Para os tímidos, vamos lá. Gen AI, o nome já está a definição já está no próprio nome. É a primeira inteligência artificial que consegue gerar algo novo por meios de comandos simples. Eu, com inputs relativamente simples, eu tenho outputs bem sofisticados, outputs bem complexos. Então, assim, um prompt simples eu consigo fazer análise de dados ali que eu levaria horas, eu faço em minutos. Um prompt simples eu consigo fazer com que um IA faça uma ligação e agende ali uma reserva para mim no restaurante. Com um input simples, com um prompt simples, eu consigo elaborar um e-book, um material de 40, 60 páginas. Então, assim, é a primeira inteligência artificial que consegue gerar algo sofisticado com um comando muito simples. Porque antigamente o Helder, no mínimo, ele deve falar inglês ou francês para morar, para se comunicar no Canadá, ou ter um tradutor, tá bom? Ou ter alguma pessoa que traduza isso aí para ele. Se eu for ali para a área francesa do Canadá, eu não falo francês, eu vou ter que pegar o Helder vai me indicar um tradutor. Isso aqui funcionava assim com tecnologia. O usuário de negócio tinha uma necessidade e ele precisava de um tradutor para que a máquina entendesse. E esse tradutor era o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor conversava com a Renata, entendia a necessidade da Renata, traduzia a necessidade da Renata para uma língua, uma linguagem que o computador entendesse para rodar e trazer o resultado que a Renata queria. Toda isso aí eu tô sendo muito otimista, viu, Renata? Porque dependendo da necessidade, envolve analista de requisitos, analista de negócios, desenvolvedor, que há toda uma infraestrutura de meses de trabalho para fazer, para viabilizar, para traduzir a necessidade da Renata em uma linguagem que o computador entenda e devolva para ela o que ela quer, o que ela precisa. Gente,
para muitas e muitas e muitas e muitas e muitas situações, muitos e muitos problemas, eu reduzi isso radicalmente, ao ponto de eu, se for fazer, vou ao ponto de, se eu for para a França, não precisar do Helder. Oi, GPT, estou aqui palestrando para um grupo de pessoas que só falam em francês. Por favor, traduza tudo que eu falar em português para francês. Claro, posso ajudar com isso. Sempre que você falar algo em português, eu traduzo para o francês na hora. Pode começar quando quiser. Je vais traduire tout ce que vous dites en portugais directement en français. Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Cristiano Oliveira e é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre inteligência artificial e como ela pode ajudar os PMOs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cristiano Oliveira et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler un peu de l'intelligence artificielle et de la manière dont elle peut aider les PMOs. Espero que ela esteja falando tudo certo, porque eu não falo nada de francês. O Helder já deu joinha aí. Obrigado, Helder. Pode falar, Júlio. Não, só essa aí já economizou meu curso de inglês inteiro, né? Que é isso que você está usando? Compartilha com a gente. Chat GPT. Só o chat? Algum Chat prompt? É pago? GPT, É gratuito? o Chat GPT, quando você abre aqui aplicativo, deixa eu ver se vai dar não vai dar para ver Não, aqui. vai ter o plano Mas de quando você fundo. abra abre o aplicativo, vai ter um microfonezinho aqui no local onde você fala o prompt, e do Ok. lado direito do microfone vai ter umas barrinhas como fosse de som. Se eu clicar nessa barrinha de som, ele vai abrir uma bolinha. Quando ela fica azul, ele já está escutando, que é o modelo 4O, que é o modelo. Tô vendo aqui. O O é de omnichannel ou multimodal. Se tu clicar nessa câmera aqui, o Júlio, tem aqui a bolinha, vai ter uma câmera aqui, aqui embaixo. Cliquei Aham. na câmera, ele está vendo. ChatGPT, o que você está enxergando aqui agora? Estou vendo a tela do seu notebook com uma apresentação sobre inteligências artificiais generativas. Também vejo Incrível. uma ring light posicionada atrás do notebook, iluminando o ambiente. Parece que você está em uma videoconferência com várias pessoas, e a apresentação está destacando o tema das inteligências artificiais generativas. Se precisar de E a mais gente algum usando detalhe, o tradução. chat só para escrever, hein? Não, e a gente usando o chat só como se estivesse Só usando o para Google. escrever. Entendeu? Estivesse usando o É. Google. Eu hoje uso o chat mais do que o Google, mas não é só isso. Não é só isso. Eu fui fazer uma palestra no hospital, aí o cara, pai, pelo amor de Deus, você resolveu meu problema. Um dia desse chegou um francês aqui embaixo, falando, ficou todo mundo do hospital louco, na emergência, ninguém falava francês, ali ninguém entendia o cara, e uma loucura, nenhum médico falava francês, o cara não falava inglês, e foi uma loucura, um caos. Bota um chat GPT agora, assina e bota lá para a secretária. Secretária atendente vai ter um chat GPT. Gente, vocês estão vendo a facilidade? Agora não precisa nem escrever prompt, eu só falei. Olha que legal. Você consegue entrar no chat, então, Cristiano. Colocar aqui do lado e você tem um professor de português, inglês, francês, qualquer idioma. Só clicou nesse ícone aqui, ele traduz tudo simultaneamente. Você nem precisa mais de um tradutor. Você pode fazer uma viagem internacional sem se preocupar. Esse, inclusive, foi um dos casos de uso no lançamento do modelo 4O. Eles colocaram a pessoa falando inglês, espanhol e o ChatGPT sendo tradutor. Mas como assim, eu gosto, não é que eu gosto, eu me forço a estudar idiomas, o que que eu faço, né? Infelizmente, eu não tenho um dom para aprender línguas, então tenho que ficar praticando. Então, quando eu estou no trajeto de casa para o trabalho, eu boto nesse modo de voz e digo, olha, ChatGPT, eu quero treinar inglês. Por favor, me faça uma série de perguntas. Aí eu defino o tema, aí me faça perguntas e corrija as minhas respostas. À medida que eu vou respondendo, pode parar e no final me diga o que eu errei, o que eu acertei, o que eu posso melhorar. Vou batendo um papo com o chat GPT, boto o meu fone de ouvido, vou batendo papo durante o trânsito.
Tá bom? Ali meus 15, 20 minutinhos de trânsito, eu treino ali o inglês, treino espanhol e vou conversando. A caminhadinha É, matinal você já pode já eliminar o pode, Open English aí, você vai só no na chat e vai caminhando. esteira. O Bernardo não tem tempo de passar uma hora comigo treinando espanhol, então eu estou usando aqui o chat GPT para quebrar meu galho. Então você pode, pessoal, usar a inteligência artificial, como eu disse, cara, diminuiu radicalmente essa interface máquina e homem, e usuário de negócio, na verdade. A gente agora não precisa de uma camada, uma equipe gigante, meses e meses e meses, para que eu consiga extrair algo produtivo, algo que eu vou poder usar de uma inteligência artificial, tá bom? Como esses cases que eu mostrei para a gente. Então, só para a gente arrematar o que nós falamos, nós temos dois tipos de inteligência artificiais. As antigas, não entendo antigas como ruim, pelo amor de Deus, que inclusive elas são muito mais precisas e muito mais confiáveis do que as IAs generativas. Por que isso? Nós estamos falando com inteligência artificial de uma tecnologia, quando a gente fala de IA generativa, que não tem 3 anos, turma. Não tem 2 anos e meio que chegou no Brasil. Então, nós estamos falando com um bebezinho, falando de uma tecnologia recém-nascida que ainda está amadurecendo e que ainda tem muito que melhorar. Mas ela está melhorando a uma velocidade assim inacreditável. Mas tem muito que melhorar. Se você pegar, comparar o que nós tínhamos, que eu assinei já em janeiro de 2023, assim que liberou, eu já assinei. Eu acho que foi em janeiro, não sei mais ou menos, acho que foi sim. Assim que liberou oficialmente no Brasil, eu já assinei, porque eu vi o potencial. Então, você comparar o que nós tínhamos em janeiro de 2023, o que nós temos agora em maio de 2025, menos de 2 anos e meio, é brutal a diferença. Assim, não dá nem para comparar. Parece um protótipo com algo funcional. Mas mesmo assim, nós estamos falando de tecnologia que não tem 2 anos e meio completo aqui no Brasil. Então, ele tem muito que melhorar. Então, e as IAs generativas? Pode Cris, falar, Júlio. rapidinho. Tem uma É que faixa lateral aqui que tá tampando um texto. Ah, perdão. Isso aqui é a minha. é, Vocês. É É o o vídeo. vídeo, que aí eu tô arrastando aqui o zoom para poder ver aí o público. Você queria falar, Jéssica? é a mesma coisa que o Júlio comentou. Ainda tem aí as faixas. Tem. Eu vou É, ficar só mudando aqui, tá bom? Quero só paciência que eu não abro mão de ver aí a turma, tá bom? Aí é o seguinte, como é que a gente pode usar essas inteligências artificiais dentro do contexto de projeto, né? Dentro de um PMO, por exemplo. É legal esse gráfico, eu vou ter que mandar vocês para esse lado aqui. Pronto, é legal esse gráfico, gente. Quem já fez esse treinamento do PMI, que eu indico, todos os filiados, eles têm acesso gratuito a esses treinamentos. Ele começou com US$ 99 para quem não era afiliado, acho que hoje está uns US$ 19, se eu não me engano, 17, US$ 19. Esse treinamento é o Data Landscape of Gen AI for Project Managers. Então, ele traz esse gráfico, eu achei bem bacana ali para mostrar para vocês. O que é que ele fala? Que dependendo da complexidade da tarefa, eu preciso ter uma maior ou menor interação humana. Por exemplo, tarefa de baixa complexidade, que ele dá até esses 3 exemplos, eu consigo ter um nível de delegação, de automação sem medo, digamos assim, porque a inteligência artificial ele traz resultados extremos, essa generativa, né? Mais uma vez, inteligência artificial generativa, ele traz resultados bem satisfatórios mesmo. Exemplo, resumo de anotações de reunião. Quem é que faz ata de reunião aqui, ainda escrevendo ou digitando? Sabe por que vocês não fazem? Porque não precisa. Se alguém aqui está fazendo, não precisa se identificar, tá bom? Se alguém aqui está fazendo, eu fui dar uma palestra essa semana para uma empresa, que eu fiz isso, quase 100% levantou a mão dizendo que fazia reunião, fazia ato de reunião ainda escrevendo ou digitando.
Aí eu falei, gente, vocês fazem porque quer. Não, mas porque a gente só faz mais reuniões presenciais. Cara, estou tirando aqui da minha mochilinha aqui, ó. Cloud Notes. Deixa eu ver se eu consigo. Cloud Notes, esse gravador que fica aqui atrás do meu celular, aqui ó, o imãzinho, que é um gravador com IA, que ele já gera ata da reunião, gera mapa mental, cara, é o bicho. Top, top, top. Tá bom? Mas eu tenho outras ferramentas que eu posso usar, que eu vou já mostrar para vocês. Análise de documentos. Quem é que conhece o Notebook LM do Google? Ferramenta do Google. Bernardo já usou, já me mostrou, mandou já Eu até um. uso Oi? demais da conta, eu também uso muito. Cara, fantástico. A gente no treinamento entra bem no Notebook LM, aprende a usar. Ana teve tantas atualizações nessas últimas semanas no Notebook LM que tá uma ferramenta. Já era É bom, mesmo? tá poderosíssima, poderosíssima. Já tá gerando podcast em português, sabe? Tá um negócio top, top, top mesmo. Cara, Notebook Ai, LM excelente, era em inglês antes, que ótimo, eu já não vi já essa tá em última atualização português, não, já tá em que português. ótimo. Cara, é uma ferramenta que eu consigo na versão gratuita dele. Cara, você nem precisa pagar. Na versão gratuita, você só sobe até 50 documentos, cada documento com até 2.500 páginas. E ele responde com base na documentação. Fui dar um treinamento, aí uma pessoa da área contábil, área jurídica da empresa, falou assim: rapaz, Cristiano, pelo amor de Deus, você salvou minha vida. Por quê? Porque estava aqui um assessor meu lendo uma legislação que saiu, um livro novo, legislação, não sei o que é, várias e várias, várias páginas. Ele imprimiu, estava ali na mesa dele com canetinha, riscando, marcando, marca-texto, botando, não ia terminar nunca. Eu vou botar ali e vou fazer as perguntas, exatamente isso. Eu contextualizo a empresa, boto o documento lá, boto a lei, documento, e pergunto, cara, o que que isso está impactando? Ele vai fazer isso em questão de minutos. A moça disse que ele estava semanas fazendo isso. E muito provavelmente não ia sair bem feito. Não tão bem feito quanto o Notebook LM pode fazer. Pode falar, Júlio. Só repete dois nomes, só para o pessoal gravar, que é interessante. Um você tinha falado que é para ficar atrás do celular. Como é que chama isso atrás do celular? Vou digitar aqui, certo? Isso, digita para a gente aí, por Upload gentileza. Notes. Acho que é Upload Notes, acho que é separado, tá bom? E o Notebook LM. O Notebook LM é do Isso. Google. É uma ferramenta do Google, turma. Uma ferramenta fantástica. Eu acho, assim, hoje uma das melhores ferramentas do Google, assim. E no modo gratuito eu pago, não porque eu pago exclusivamente ela, eu pago ali o Gemini, e aí tenho acesso a ela. Então, se você pagar ali o Gemini, você tem 2 tera de espaço no Gmail, tem acesso ao Gemini e tem acesso ao Notebook LM. Então, acaba sendo um negócio bem bacana, tá bom? Bem bacana mesmo. Talvez, assim, talvez os 2 teras já é um ganho imediato que você precisa de espaço, já justifica o investimento. Tá bom? Se eu não me engano, ele dá um mês de graça, ou dá uns 3 meses com valor bem diferenciado, que vale a pena. E o Gemini 2.5 Pro hoje é um dos melhores modelos que tem benchmark. Entendeu? Então, assim, as 2 ferramentas hoje que eu uso 3 ferramentas com muita frequência: ChatGPT, Gemini e Notebook LM. Gemini e Notebook LM do Google. Então, uso bastante. E outra que ele fala, gente, aqui é a geração de relatórios. Então, é importante eu fazer uma observação muito, muito importante para vocês. Esse gráfico do PMI, ele é do primeiro semestre do ano passado, que foi quando eu fiz esse treinamento, se eu não me engano. Primeiro semestre do ano passado. De lá para cá, um ano depois, o que era de complexidade média e alta para um IA da época já talvez não seja mais. É importante essa observação. O que está acontecendo com esses novos lançamentos, novos modelos que a IA está gerando? Muita coisa está vindo para cá para a complexidade baixa. Então, isso aqui é uma fotografia que ela tem que ser retirada, né? Até para a gente entender o que é complexo
hoje em dia para um IA do que era do ano passado, é completamente diferente. Outro caso de uso que o PMI enfatiza é a geração de relatórios. Para esse caso aqui em particular, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Essa telinha aqui, gente, é meu chat GPT. Olha aqui, ó, que estava falando de estudar inglês. O meu English Buddy aqui é meu professor de inglês, que eu tiro dúvidas com ele, converso aqui com ele. Então, eu já treinei. Isso aqui a gente ensina no treinamento, como é que cria esses assistentes, que são os GPTs. Pode falar, Danilo. Boa noite, professor. Boa noite. É, tem o Google Studio e também no plano Pro você pode criar seus agentes também, né? E aí você consegue curar os dados em relação ao que você quer, como ele é como se fosse um file tuning, né? Então, e Uhum. um reg que você está fazendo. E aí você consegue ter uma acurácia melhor, né? Ter certeza que os dados que Você estão muda ali a sendo temperatura captura, e para poder isso, deixar isso. mais. Isso é legal, Danilo. Eu uso muito o AI Studio, inclusive para testar esses modelos que não foram liberados ainda, entendendo? Que Exatamente. não estão liberados no Gemini e é gratuito. Boa Isso. observação. Eu vou botar aistudio.google.com. Você tem acesso, gera imagem, gera vídeo. Imagem e vídeo já estão no Gemini. Já está liberado. É. Mas muito E bom. o importante também é que tem algumas opções mais avançadas que você pode configurar como ele tem que se reportar de acordo com o input que você coloca, né? De acordo com o prompt que você coloca, juntamente com os dados, principalmente ou SVC, né? Formato Excel ou PDF, e aí ele vai sempre naqueles dados, né? Ele usa como se fosse um banco de dados, ele utiliza esses dados desse banco para poder formular as respostas. Então, assim, quando você quer, dentro de uma empresa específica, ou ter um fluxo bem específico que você usa dentro da sua empresa, ele consegue interpretar aquilo ali e dar respostas conforme o fluxo. Show de bola. A gente fala muito isso no segundo modo do treinamento, que a gente cria agentes de IA, a gente usa muito. Eu foco mais na API da OpenAI, a gente cria lá assistentes lá na OpenAI e criamos agentes com plataformas no code. A gente vê muito essa questão desse uso ali por detrás dos panos, né? No uso, digamos assim, de ferramentas, de sistemas. É, voltando aqui, essa aqui é até uma fotografia até antiga. Aqui do meu ChatGPT tem mais, já tem os projetos aqui que lançaram a mais recente, mas aqui tem os meus assistentes. Eu tenho, assim, um carinho especial ao meu conselheiro Legal Brasil aqui, que isso aqui é um assistente especialista em direito empresarial. Minuta de contrato que eu recebo, criação de minutas de contrato, eu faço tudo isso antes de passar para o jurídico, quando passo, né? Às vezes eu mando, quando é mais simples, eu mando direto. Até porque a gente, no cargo de gestão, a gente, cara, não tem jeito. A gente vai ter que analisar contratos, analisar termo de referência para quem trabalha com licitação e tal. Então é importante a gente ter essa assessoria. E às vezes o workflow de mandar para o jurídico demora tanto que eu já mando agora, quando eu mando para o jurídico, eu já mando com minha crítica. Olha, eu fiz análise, identifiquei esses pontos e tem essas sugestões de melhoria. Ok, aí ele valida e eu já vou para frente. E quem faz aqui é meu conselheiro legal, tá bom? Mas eu não quero falar dele. Eu estou aqui para mostrar meu assistente que se chama analista de dados. Eu criei esse assistente e pedi para ele, toda vida que eu subir um arquivo de dados, ele execute alguns passos. Primeiro passo, me dá um resumo do que tem naqueles arquivos, é, me gerar, me mostrar os 10 primeiros registros, para entender do que se trata, me elaborar, de acordo com os dados, 5 perguntas estratégicas que me ajudariam a entender melhor aqueles dados, me sugerir e gerar 3 gráficos que me façam entender melhor aqueles dados, e por último, gerar um PPT com tudo que ele fez para eu fazer download e fazer uma apresentação. E é isso que ele vai fazer agora para a gente. Vou botar esse vídeo para rodar. Olha, que estou subindo. Subir em zip esse arquivo, gente, é uma base de dados de emissão de CO2 dos países de vários anos, é uma base de dados real. Então, olha só,
Não estou digitando nada, o mouse está parado aqui, ó, como vocês podem ver, ele está trabalhando só. Porque ele está executando um pré-treinamento. Imagina aquele relatório que você tem que fazer de 15 dias. Tem que baixar um dados do Gira, um Excel que o pessoal preenche, que você tem que tabular, tabela dinâmica e tal. Olha, tá fazendo para você aqui. Ó, perguntas estratégicas, a sugestão dos gráficos, vai gerar aqui agora os gráficos. E o legal, que eu não estou mostrando aqui, mas ele está fazendo tudo isso aqui em Python. É como se tivesse um analista de dados, cientista de dados, que soubesse muito de programação Python trabalhando para você. Gerou o arquivo, eu fiz o download e os próximos slides, os 5 slides que eu vou mostrar para vocês aqui, foi esse slide que eu subi para o Gama, que é outra inteligência artificial, e fez uma formatação básica. Tem templates muito melhores, mas nem me preocupei, botei aqui, ó, e tenho uma apresentação feita aqui com 4, 5 cliques. Já estou com a apresentação feita. E sabe o que eu poderia fazer, Bernardo? Poderia ter pedido para ele me criar um roteiro do que eu deveria falar em cada um dos slides. E eu poderia estar fazendo uma apresentação aqui de emissão de CO2 para vocês, me passando por um especialista sem sequer entender nada. Imagina com os dados do projeto, né? Que a gente é especialista, a gente entende ali, daqueles projetos que o PMO tem que tomar conta. Então, cara, isso aqui vai para outro nível, isso aqui é produtividade na veia. Isso aqui é um serviço que o PMO faz, que é de relatórios, acompanhamento, que a gente pode delegar com tranquilidade muito grande para a inteligência artificial. Esse aqui, que isso aqui não, inclusive foi um case que eu fiz no treinamento, segundo módulo a gente faz isso no treinamento, vocês devem, quem tem algumas pessoas aqui do treinamento deve lembrar, a gente integra o Trello com o ChatGPT, com o OpenAI, e aqui eu tô fazendo, vou criar termo de abertura automático. Vou passar o card daqui para cá, nesse card tem uma descrição simples, que ele está mandando para um assistente especialista em criar TAP, e ele já cria o TAP, preenche aqui o TAP no corpo aqui desse card e automaticamente muda esse card aqui para o TAP criado. Aqui o meu mouse vai ficar parado, como vocês podem ver aqui, ó. Mousezinho parado, tá trabalhando só. Já criou o TAP, vou abrir. Tá aqui o TAP todo criado. Como eu, não, eu gravei o vídeo, esqueci de abrir o card antes, aí eu vou mover o outro card agora abrindo, né? O que que tem no card. Vocês podem ver aqui, ó, tem uma descrição simples aqui. Óbvio que eu posso, quanto melhor essa descrição, mais preciso vai sair o TAP, menos trabalho de revisão vou ter. Já criou aqui, abro aqui, ó, os 2 cards, todo o TAP aqui criado. Então, gente, ao invés de você passar 4 horas, 8 horas, 16 horas fazendo um TAP, você vai passar 1, 2 horas revisando assim, ajustando o TAP para a necessidade da empresa. A gente está transferindo uma carga operacional, uma carga ali, um trabalho ali braçal, né? IA não tem braço, não seria um trabalho braçal para inteligência artificial. TAP, depois você revisou o TAP, tá tudo criadinho, manda aqui botar EAP, aí ele já vai criar EAP, vai sugerir um EAP, manda para fazer um plano de riscos, manda fazer um plano de comunicação, e eu sigo o workflow todo das disciplinas, digamos assim, da gestão de projetos, com a IA fazendo todo o trabalho operacional para a gente. Então, assim, a gente vai para outro nível aqui. Esse exemplo aqui é eu acho que é do reembolso. Deixa eu ver aqui se é do reembolso. Perfeito. Explicar aqui para vocês. Um cliente, o cara tinha lá uma necessidade, muito, no Brasil todo, muita gente viajando, mandando comprovante fiscal para ele. Então, o que que o cara, o problema dele? Cara, tem uma equipe aqui, várias pessoas só fazendo conferência de nota fiscal, se bate uma política, se vai ser reembolsado, não vai ser reembolsado, mandar lá para depositar. Então, o que que nós fizemos? Quando uma pessoa manda os comprovantes, ao invés de ir para o ser humaninho, ele vai para um agente de A. O agente de A faz toda a revisão do que está ali, bate os comprovantes com a política
e manda, nesse caso aí, ainda, né, que era uma POC, mandava para o solicitante. Agora não, vai para uma planilha do financeiro, olha, o Bernardo, no dia tal, solicitou X reais, vai receber Y, tá aqui a crítica. Por que que ele vai receber só Y ou vai receber o Y ali, que é igual a X ali que foi solicitado. E é isso que ele está fazendo aqui. Então, se sua equipe ali de projeto é um projeto grande, que tem muito reembolso, faz esse trabalho, não precisaria fazer. Tem tecnologia para isso, e é um projetinho, né? Vamos dizer, uma automação relativamente simples. Então, ele vai anexar, ó, você pode ver que são fotografias, a gente pegou até da internet, esses comprovantes. São imagens, não são trabalhadas, são fotos mesmo que do jeito que a gente pegou, botou aqui, a gente manda, olha, ó, a terra rachurada ali, manda para o IA, ela vai, analisa tudo, identifica item por item e bate com a política. Aqui, ó, tem bebida alcoólica, nesse caso aqui, ele já disse que foge a regra, não paga, a cesta básica, não, devia ter dado a ordem de prisão aqui para o elemento, né, pedindo a cesta básica. Então ele só vai aqui reembolsar o que ele achou que está na política, que são os 14 reais, que é referente a translado, né, que é combustível. Então não precisa mais um ser humano fazer isso. E, gente, qual o potencial da IA, né? A gente viu aqui uma parte, mas ela tem muita coisa ainda por vir. O homem disse que escreveu 100 livros de ficção científica usando inteligência artificial. Estava no treinamento, até com o PMI-DF, aí um aluno disse assim, meu Deus do céu, eu estou há 3 anos tentando terminar o meu. Então, o cara é desleal, né? É desleal. O cara faz. E ficção científica, então, que aí é muito boa nisso, de criação, o cara já escreveu mais de 100 livros. E eu acredito, pela essa reportagem ali, o cara não deve ter feito um ano e pouquinho, que é o tempo dessa reportagem ali de liberação da inteligência artificial generativa. Esse modelo, gente, quem aqui já usou o modelo O3 do ChatGPT? Gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que estão perdendo. Cara, tá um negócio assustador. O Danilo já usou. Deixa eu Só abrir não aqui faz uma. café. Vocês estão vendo meu chat GPT? Ou tá na apresentação Não, ainda? tá uma tela cinza. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui e compartilhar com a minha tela completa aqui, perdão. Gente, esse modelo, ó. Cara, Cristiano, onde é que eu acho esse modelo O3? Cara, aqui, ó. O 4O é um modelo ali que é o padrão atual, né? O 4 foi descontinuado, tirado 3.5 há muito tempo, não aparece mais aqui. E até um dia desse tinha o O1 Preview, só que o O1 Preview ele foi substituído por O3. Então esse é o modelo, gente, que substituiu o O1, que é o modelo que raciocina, né? Que ele imita a forma que o ser humano ele resolve problemas. Então ele raciocina, ele executa ele resolve problemas em partes. Ele resolve a primeira parte, tira uma conclusão, utiliza a resposta da primeira parte para resolver a segunda, e assim sucessivamente ele realiza a quantidade de etapas de raciocínio necessária para resolver um problema mais complexo. E o nível de precisão para problemas complexos, sim, ele melhorou brutalmente, como nós vamos ver aqui agora, tá bom? Brutalmente. Então, quando eu combino o O3 com o investigar, meu amigo, já usaram o investigar do ChatGPT? Pessoal, vocês não sabem o que estão perdendo. Esse investigar tem um aluno da última turma, ele diz, Cristiano, um projeto mega complexo ali que ele gerencia, e ele tinha que contratar uma empresa de consultoria. É um projeto internacional, gente, não é do Brasil, ele é fora do Brasil, ele tinha que contratar uma empresa de consultoria que cobrava US$ 60.000 para fazer um relatório. Ele pegou ali um relatório antigo, fez a mesma pergunta para investigar e comparou o ChatGPT gerou e o que a empresa gerou. Ele disse, cara, o que a empresa gerou ele é graficamente mais trabalhado. É igual assim, o trabalho da Renata, é impecável, né? Com gráfico, com tudo e tal. Só que ele disse, cara,
mas o nível de profundidade, de conteúdo do investigar foi muito superior, muito mais profundo. E ele disse, Cristiano, nós nos reunimos e decidimos que o projeto ia economizar US$ 60.000, porque não ia mais precisar contratar essa empresa. Fantástico, fantástico. Cristiano, mas eu uso Gemini, cara. Não vou ter isso? Vai ter sim. Se você for no Gemini, no Deep Research, tá certo? Ele equivale ao investigar do ChatGPT. Muito bom também. Muito bom também. Tá muito legal esse Deep Research. Ele tem assim um nível de qualidade muito bacana. A gente está resolvendo um problema ali da empresa, um problema bem complexo mesmo, e eu usei os dois, o investigar do ChatGPT e o Deep Research do Gemini, e mandei para a equipe técnica avaliar. Eles estão aproveitando coisas dos dois, e estão bem adequados mesmo. Tanto o investigado do ChatGPT como o do Deep Research. Eu fiz um trabalho com meu pai. Agora, eu não vou demonstrar aqui para vocês, porque o meu pai estava com necessidade, ele tinha que mandar um relatório sobre o BIM lá para os amigos deles de fora e tal, e ele estava gerando, cara, tô dando trabalho, cara, pelo amor de Deus, pai. Deixa eu lhe ajudar aqui na festa de aniversário do meu filho pelo celular. Ele demorou 30 minutos, mais ou menos, para resolver. Ele vasculhou 266 sites, leu tudo e emitiu um relatório complexo de, cara, deixa eu ver quantas páginas foram esse relatório para não mentir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se tá aqui, ó. BIM, tá aqui o relatório, ó. Deixa eu ver se eu abro, se eu consigo abrir ele que eu já exportei aqui. Cristiano ficou no mudo. Legal aqui do Gemini, como ele está integrado com as ferramentas do Google, então já exporto aqui direto para o Google Docs, né? Tá aqui. Olha a quantidade de páginas, 41 páginas, cara. Ele gerou 41 páginas. E eu posso, com esse relatório, pedir ainda para ele gerar uma apresentação de 30 slides. Ele faz um resumo. E eu pego essa apresentação de 30 slides, vou no Gama e em 1 hora eu gero um e-book. Eu posso pegar isso daqui e gerar um e-book. Gente, eu gerei um e-book lá para a gente fazer uma campanha na empresa. Um e-book que antigamente eu demoraria 2 meses entre produzir o e-book e mandar para o marketing diagramar. Eu fiz em menos de 1 hora. Um e-book de 60 e poucas páginas, 68 páginas. Então, é brutal. Isso aqui é brutal. É muito produtivo. Ele é muito produtivo. Então, as duas, hoje em dia, na época que as turmas antigas davam treinamento, eu falava assim: olha, eu uso o Gemini, eu só tenho porque eu pago do estéreo do Gmail, porque ele é muito ruinzinho. Só que o Google, nos últimos meses, lançou o 2.0, lançou na sequência o 2.5, já está no 2.5 Pro se nivelou, cara. Tá muito bom. Hoje é considerado um dos melhores modelos, inclusive, o 2.5. Aí aqui esse vídeo é até um pouco ultrapassado, mas vale a pena a gente ver esse material, porque no O1, eu vou buscar essa informação ainda por O3, no O1 ele já estava pontuando 121 pontos, 120 pontos no teste de QI, onde a média do americano é 90 pontos e os modelos antigos não estavam batendo ele 90, 100 pontos, né? E estava batendo 90 e poucos pontos, e já estava em 120, que eu vou ver, procurar o O3. E esse vídeo é muito legal, que é um vídeo de um pesquisador americano, se eu não me engano, que ele escreveu um artigo científico e o PhD dele, ele passou 1 ano para gerar um código que comprovasse esse artigo científico. E aqui, no PhD dele, 1 ano ele gerou. E aqui a reação dele usando o O1. Ele subiu o artigo científico dele, que originou ali, deu início ao PhD, e com menos de 1 hora e 7 interações, o ChatGPT gerou o mesmo resultado. E aqui é um vídeo de reação dele. Me confirme se o som vai sair, por favor. No chance. No chance. Sim, no chance. No chance. No chance. Come on. There's no way.
There's no way. What line are you in? 208. Oh my god, it ran! Oh my god, it ran! That's literally what my code does. It ran. It did my code. Like, this is literally, I mean, I know it used synthetic data and like its own function, but that basically did it. E aí, Eldo, será que você teria a mesma reação em ver uma inteligência artificial fazendo em menos de uma hora o que tu demorou um ano para fazer? Já pensou isso aí, Helder? Que impactante. Eu acho que ele foi até equilibrado, eu acho que ele estava gravando o vídeo, viu? Depois desse vídeo, ele deve ter te deitado em posição fetal e começado a chorar. Porque é bem impactante, cara. É bem impactante isso daí. É, pode falar, Danila. Assim, eu já vi também, né, outros exemplos do uso da produtividade e da agilidade, né, que os LLMs e também os SLMs, né, estão agora bombando, mas que você pode usar, por exemplo, mesmo sem internet no seu celular, né? Você pode usar essas inteligências de uma forma muito mais facilitada, assim, né, sem tanto conhecimento técnico. Mas me chama também a atenção a mesma quantidade de artigos e reportagens falando sobre, primeiramente, o que me chama mais atenção é como eu posso curar esses dados, né? Como eu posso ver se eles não estão enviesados, se está seguindo a governança, segurança, né? Porque, ótimo, fiz um e-book de 60 páginas, ok, né? É claro que falta o toque ainda, eu não sei se a palavra certa seria humano, mas ele fica mais genérico, né? Então, quando você percebe que quando você coloca um dado lá e é uma quantidade muito extensa, o que eu fico preocupado, primeiro, são esses quesitos, segurança, governança e quão autêntico é os dados, se a IA não está alucinando, que é o termo técnico, né, para isso, se ela não está gerando os próprios dados, e o tempo que eu vou gastar para poder analisar tudo isso. Então, se eu tenho uma plataforma, né, muito grande, muito extensa, né, qual é esse equilíbrio, né, de eficiência, efetividade, eficácia, para que eu não esteja duplicando o meu trabalho. Eu estou produzindo mais rápido, mas estou levando muito mais tempo para poder curar tudo isso, né? Porque a Legal. preocupação, às vezes, que pode passar sem desapercebido, assim, eu tenho isso em mente, porque eu uso bastante no meu dia a dia. Só que quando eu estou usando um reg, que eu sei que da onde ela está buscando, por exemplo, a temperança dela é quase zero, então ela não está alucinando nada, se pelo menos diminui bastante, porque o dado que eu estou dando, ela só busca de uma fonte específica, né? Que eu já passei o olho lá dentro. Então, me traz agilidade. O trabalho que eu tenho é o primeiro momento, de modelar o agente. Mas quando eu estou fazendo algo mais, sei lá, chegou um relatório hoje, tem que ser bem rápido, e eu fico tentado, né, a utilizá-lo porque eu quero trazer agilidade, quero mostrar produtividade, mas sempre me preocupa. Será que está indo algum dado que não está fazendo sentido, ou indo alguma coisa que de vez em quando eu vou passar o olho, realmente, aquilo ali não poderia estar ali agora, aquilo ali não deveria ser mostrado. Então, sabe, como você traria isso para a gente, né? Assim, quais são as políticas, quais são Legal. o que a gente poderia Boa. fazer para poder evitar mais isso? Boa. Com relação à segurança, isso aí é um tema delicado e que precisa realmente ser observado. E existe, inclusive, uma ISO 42001, é uma NBR ISO 42001, que é uma ISO, ela certifica, é uma ISO que certifica empresas que têm governança de IA. Então, eu sugiro ali as organizações começarem a trabalhar os seus modelos de governança, até para, cara, quais são as IAs que são habilitadas, esses vieses, né? Esses agentes, assistentes que a gente vai criar, ele está tendo viés, esse viés está alucinando, então é uma documentação que dá esses guidelines, que se eu seguir direitinho, posso chegar a uma certificadora, inclusive certificar a minha empresa com governança, que tem governança de IA.
tá bom? Isso aí já a sugestão que eu faço, sabe, Danilo? Tu já olhar esse material, esse guia, se compra ali, eu acho, pede para a empresa comprar, não lembro se é 400 ou é 200 e poucos reais, eu comprei esse guia na NBR, no site da, meu Deus do céu, Inmetro, site do Inmetro, você compra essa norma. Com relação à alucinação, se eu for gerar um documento extenso, se for gerar um texto extenso no chat GPT-4o, a probabilidade dele alucinar e de me trazer algo incorreto é altíssimo. Altíssimo. Isso era um problema que, se o Helder lembra, eu batia muito no primeiro treinamento. Acho que o Helder é da primeira turma ainda, né? Batia muito, 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 porque naquela época não tinha o investigar, não tinha o buscar, entendendo? Quando a gente olha o investigar, é como se tu estivesse fazendo RAG, mas tu tá fazendo RAG com... O que que é RAG, pessoal? É Retrieval Augmented Generation. É eu pegar dados da minha empresa, dados meus, e treinar uma inteligência artificial para responder em cima daqueles dados. Eu dou o meu contexto para ela, para que ela fique mais é, precisa para a minha necessidade. Então, um tipo de projeto, um gestor de projeto precisa entender dessas arquiteturas que a gente aborda lá no treinamento, tá bom? Então, quando eu uso o investigar desse, é como se eu estivesse fazendo um RAG, né? Uma contextualização com uma busca que ele fez naqueles sites. Então, a alucinação é muito menor, a precisão é muito maior, até porque ele sai referenciando tudo ali. De dois em dois parágrafos, a cada parágrafo ele diz da onde ele tirou o site, o artigo que ele achou, onde ele tirou. Então, o nível de precisão aumenta consideravelmente. E tudo referenciado, você clica, você vai no site e tal. Um outro ponto que eu falo, eu vou até gravar um vídeo amanhã sobre isso, já está aqui até no meu calendário, é o seguinte: você tem que usar a inteligência, você tem que entender do assunto para usar uma inteligência artificial e usar com responsabilidade. Por quê? Eu sempre pergunto, quem é que tira maior proveito da inteligência artificial? Quem tem o potencial de tirar maior proveito? É um profissional sênior ou um júnior? Quem pode me ajudar com essa resposta e o porquê? O que mais faz as perguntas e as melhores perguntas, né? Cara, essa é a minha interpretação, sabe, Júlio? O profissional sênior vai saber o que perguntar. Porque dá um exemplo aqui, eu sou sênior, eu me considero sênior em gerenciamento de projetos, mas eu sou júnior, quase zero em medicina. Eu não sei nem o que perguntar, entendendo? E o que ela me responder, eu não sei nem interpretar. Estão entendendo? Então, assim, se eu for usar um IA no contexto de gestão de projetos, eu tanto vou saber perguntar, como eu vou saber validar o que ela me retornou. Inclusive, eu sei fazer sem IA. Se precisar fazer na munheca, eu faço sem inteligência artificial. Entendeu? Eu não preciso de inteligência artificial para entregar um material de um planejamento de projeto de qualidade. Já fiz centenas nos meus 20 anos de profissão. Centenas. Devia ter quantificado isso, né? Para ver se eu estou igual o Pelé nos 1000 gols. Então, já fiz centenas ali de planejamentos. Então, eu sei fazer, inclusive, usando Project, usando Trello, usando Ágil, usando preditivo. Então, não é problema para mim. Eu uso a inteligência artificial para acelerar o meu trabalho. Então, é uma responsabilidade minha e deve ser responsabilidade de vocês validar tudo que ela escreve. A gente tem que validar tudo que ela escreve. Porque no final do dia, o e-mail, o planejamento não vai sair da chatgpt@minhaempresa.com.br. Vai sair julio.marques, helder.passarinho, renata.moura, cristiano.oliveira, danilo.souza. Então, é uma obrigação nossa de validar. Pode falar, Danilo. Mas é bem isso mesmo, porque com o advento dessas tecnologias, eu posso fazer uma peça jurídica. Só que eu não sou
entendeu? Da área jurídica. Então, vai passar desapercebido para mim várias coisas. E do exemplo que você Várias, falou, né, se várias, é né? o júnior e o sênior, é justamente isso. Eu mesmo, bem no início, eu era muito relutante a fazer algum curso de engenharia de prompt, porque eu falei assim, "Pá, se a pessoa não consegue perguntar algo, né, pelo amor de Deus. Mas depois, quando você começa a utilizar, você percebe, não, a pergunta, ela é essencial. Às vezes o modelo ele não te responde como você quer, porque apesar de estar usando uma linguagem, né, uma alta linguagem, a linguagem praticamente humana ali, a interação humana, ele ainda é uma máquina. Então você precisa ser bem diretivo, bem objetivo e a engenharia de prompt, não sei se você aborda nos outros cursos, né, mas Sim. ajuda muito a você conseguir o que você quer, entendeu? Com menos interações. E hoje em dia, sabe, Danilo, além de saber perguntar, ainda tem qual o melhor modelo para usar. Entendendo? Que Sim, sim. tem coisas que o Gemini é melhor, tem coisas que o modelo O3 é melhor, do próprio ChatGPT, que o 4O é melhor, entendendo? Então ainda tem isso, qual o melhor modelo a ser utilizado. Vamos andar aqui para frente. Então, assim, como é que está a adoção das IAs pelas organizações? Vixe, agora deve estar cobrindo tudo aí para você. Deixa eu diminuir aqui. Ó, opa, tirar isso aqui. Pronto. O uso da inteligência artificial aumenta e alcança 72% das empresas. Ah, tem um caso aqui, gente, assim, que ainda está no contexto que eu esqueci de mostrar para vocês, certo? Que é um uso legal da inteligência artificial. Vê se eu acho aqui. Eu acho que está separado aqui. Cadê, meu Deus do céu? Está no meu LinkedIn. Deixa eu abrir rapidinho aqui para vocês. Já abri aqui, calma lá. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Me avise, por favor, se estão escutando. Olha que loucura, eu tô testando Sim, Escutaram, né? Bem sim. legal. Olha só. Olha essa IA aqui como é maluca. aqui uma nova inteligência artificial que saiu aí há poucos dias e eu pedi para ela ligar para Cheesecake Factory lá de Seattle e eu disse, olha, ligue para Cheesecake Factory para reservar uma mesa para 4 pessoas no dia 30 de abril às 19 horas. Então ela fez aqui todo o processo de pensamento, ela fez a ligação e aqui o áudio de toda a ligação. Vamos escutar aqui ela ligando. Thank you for calling the Cheesecake Factory. To Atendeu book a ali uma chamada reservation, place automática. delivery order, or for more details about this location, please visit thecheesecakefactory.com. If you'd like to speak with a team member, press 1. We look forward to serving you soon. Mandou apertar para falar com o atendente. Passou Tá pelo indo para URA. Passou pelo atendimento URA. humano. Green Downtown Seattle, this is Michelle. Hi, Michelle. Could I reserve a table for April 30th, please? For how many people are you looking for? It would be for 4 people. For 4? What day were you? You said April 30th? Let me see. Yes, that's right, April 30th. For 4 people? And for 7 p.m. What's a good name for the reservation? The name is Cristiano. I'm sorry? The name for the reservation is Cristiano. Cristiano. Okay, and last name? It's Cristiano with no last name. Okay, so I have a reservation here for Cristiano, Wednesday, April 30th for 4 people at 7 p.m. Yes, that's correct. Okay, we'll see you then. Que loucura, a inteligência artificial. Não é doideira? Não é, não é doideira isso aqui? Essa Muito. inteligência artificial, ela é a Jenny Spark, tá bom? Não é um LLM, uma IA, ela é uma ferramenta de criação de agentes de IA. E ela por trás está usando o OpenAI, Gemini, está usando essas Claude, né? Sonnet 3.7 e tal. Ela está usando essas de mercado. Então, é a nova onda ali de 2025, que são os agentes de IA. Então, cara, é muito louco. Olha aí o que a gente pode fazer. Ela, infelizmente, está ligando ainda só para os Estados Unidos, Canadá e Japão. Aí eu liguei para um amigo meu dos Estados do Canadá. Ele tá, inclusive, ele me deu o número dele, eu habilitei e tal, o número dele. E eu fiz o primeiro teste foi com ele. Ele vende carros lá em Vancouver e eu pedi para marcar uma visita lá com ele. Aí eu falei, cara, vai te ligar, usa ela. Aí ele foi, marcou e tal, ela pediu para ver carro 4x4 a diesel, ele disse as especificações. Aí quando ela ia desligar, ele, ó, faltou uma coisa.
eu cobro uma taxa ali de visita. Aí, quanto é? Duzentos reais. Aí ela, qual a forma de pagamento? Pix ou você traz aqui à vista. Você pode fazer esse pagamento? Ele, não tem autorização, mas eu vou falar para o Cristiano. Pode agendar que eu vou passar esses valores para ele. E desligou e me deu um relatóriozinho. Entendeu, Léo? O fulano, papapá, cobra tanto, que pode ser por Pix e tá agendado. Cara, muito louco, cara. Gente, imagina como é que eu faria isso há uns 2 anos. Não, há 6 meses. Entendeu? Não tinha como fazer isso. Por isso que eu falo que essas IAs generativas estão encurtando muito ali essa distância entre usuário de negócio e máquina. A gente, com prompts extremamente simples, a gente está colhendo ali, está extraindo resultados extremamente complexos. Muito complexos. Isso aí é um exemplo de uma IA ligar, falar com o atendente para marcar uma mesa, meu irmão. Eu não sei nem o que a pessoa do outro lado vai falar, o que vai falar. É loucura isso. É loucura. Vai, Pode falar, Júlio. vai ajudar a nova geração que não sabe fazer ligação, né? Aí coloca aí pra. Mas vai ajudar. E como é que está a adoção? Como eu falei aqui, né, já tinha antecipado, 72% das empresas do mundo estão usando inteligência artificial, que inclusive conflita muito com o Brasil, com a notícia que eu vi hoje, que apenas 13% das empresas usaram inteligência artificial no ano passado, entendendo? Então a gente tem que correr aqui, porque imagina assim, gente, olha só. Não sei se vocês já viram aquelas estatísticas da diferença de produtividade de um brasileiro do americano, que é de 5 vezes, se eu não me lembro, se eu não me engano, né? O americano é 5 vezes mais produtivo que o brasileiro. Agora você imagina a produtividade de um brasileiro com a IA americana, com a empresa que usa inteligência artificial. Cara, é desleal, é desumano, não dá para comparar. Então não tem como deixar de usar, entendendo? Porque a gente vai perder muita competitividade. Não é à toa que o Trump mal doidou lá e proibiu chip para ele. Não foi nem o Trump, né? Veio já do governo Biden. A placa ali de alto desempenho lá da NVIDIA não vai para a China. Tem um senador que está com um projeto de que se alguém usar um IA não chinesa, né? Um IA que não seja americano, os Estados Unidos pode dar até 20 anos de prisão. Se algum americano disponibilizar uma IA americana para fora dos Estados Unidos, 20 anos de prisão, os caras estão vendo isso aqui como um diferencial, é um plano de Estado, entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar para trás. O que contribuiu mais para isso foi a IA generativa, né, que saiu de 33% para 65%, ela que gerou realmente esse incremento aqui de uso da IA nas organizações. Esse aqui é bem legal, que a gente vem falando, olha, o ganho realmente é de produtividade, é o principal impacto, né? Então, assim, não é a criatividade, é massa, fica mais criativo, mas as empresas realmente buscam produtividade. Então, sim, para a gente resumir, finalizar, cara, os impactos do PMO. A gente viu ali no comecinho que o PMO tem ali sugerido 26 serviços. E o que que eu fiz? Eu peguei o próprio ChatGPT e disse, cara, GPT contextualizei e tal, desses serviços, quais deles têm a maior probabilidade de ser automatizado por inteligência artificial? E pedi até uma justificativa. O porquê? Só vou emitir aqui o porquê, questão de espaço, e ele me deu isso. Ele me deu, ó, cara, apoio aí do serviço estratégico, tático, operacional, você pode ver aqui, ó, apoio ao planejamento estratégico, fazendo que é baixo. Realmente, a IA, ele tem uma probabilidade bem menor de ser 100% automatizado isso aqui. Gestão de portfólio, média. Gestão de benefício, média. E vai aqui, tá a probabilidade alta, média, baixa. Aí você vem aqui, eu fiz uma compilação desses dados, né? Então você vê aqui, ó, que os serviços estratégicos, ele tem ali no máximo probabilidade média, né, de ser automatizado, mas a grande maioria aqui é uma probabilidade baixa. Serviço tático, ele já tem aqui média para alta, já os operacionais, que é o grosso, né, que é a maioria, aqui são 14, ele tem ali a grande maioria com probabilidade
alta e média de ser automatizada, apenas uma aqui, não, que é baixa. E se você fizer ali a compilação total, quase 80% dos serviços do PMO tem probabilidade pelo menos média a alta. Quase 80% com probabilidade média alta, que está coincidindo ali com aquela pesquisa da McKinsey, né? 70% das atividades ali comerciais, né? Elas vão ser automatizadas. E com a pesquisa do próprio que a gente viu ali repetitivamente do Global Summit, que 80% das atividades operacionais de gestão de projetos serão automatizadas. Então, gente, já fica um alerta aqui para os gestores de PMO, a equipe de PMO. Cara, nós vamos ter, a partir de agora, PMOs híbridos. O que é que PMO híbrido? Não é projetos híbridos, gente. É PMO que tem gestor de projetos e agentes de IA trabalhando. Então, assim, quem teve aqui no congresso aqui do PMI, do CBGPL, aqui no mês passado, a gente tinha vários estandes que mostravam o PMO virtual, cobrança, de atividade, pegava um ato de reunião gerado no aplicativo, manda lá para o IA, que ela já cria as atividades no Trello, no Planner, no ClickUp, no Monday. Então, várias atividades operacionais sendo automatizadas. Pode falar, Júlio. Eu fico pensando assim, ó, você pega tudo, né? Você pega o cronograma, você fala, olha, tá aqui o meu projeto, o que que está atrasado, o que que eu tenho que ficar preocupado que ele vai entregar ou não vai entregar? E ele responde, ó, Cara, tais, tais, tais pontos vai estar ou não vai estar. Cara, a gente está atendendo um cliente que é mais ou menos assim, ó. A pessoa, o responsável lá, passa, são projetos estratégicos, bem críticos. Ela tem que entrar na ferramenta, toda semana ela faz isso, cara. Ela passa, assim, várias horas. Ela entra na ferramenta, pega as atividades da semana, separa por cada pessoa responsável e manda para ela. Olha, gente, fulano, essa é uma atividade da semana, hein? Vamos ver essa semana. Olha, e essa aqui estão atrasada, para tal. Cara, a gente está fazendo um agente de A que vai fazer isso de forma automática, essa cobrança de forma automática, cara. Entendendo? Não precisa ser só uma vez por semana, porque não dá trabalho para ser todo dia. Entendendo? Essa cobrança. Porque ela faz uma vez por semana, porque ela é um trabalho danado. Ela passa o dia todo fazendo isso. Entendeu? É humanamente possível para ela estar fazendo todos os dias. Só que põe IA não é. Ela não é humano. É, Entendeu? um gestor de cronograma automático, né? Você fala assim, olha, Gestor, cara, bateu, foi, tchau. cara, isso daí é uma atividade operacional que hoje nós já estamos automatizando. Fazer gestão de andamento de atividade, entrar na ferramenta, entrar no MS Project, seja o PWA, que é o Project Web Access, ou o Desktop Professional, para poder ver o que está. Cara, não existe mais isso, não. Entende? Não existe mais isso, assim, existe, né? Mas já estamos automatizando hoje, tá bom? Não é amanhã e tal, já tem coisa feita hoje. Cobrança de ClickUp, de Proje, de Monday. Cara, tem a API aberta, a gente está fazendo. Então, já tem tecnologia, não só tem tecnologia, como já está sendo feito hoje. Então, nós vamos ver muitas dessas atividades de PMO sendo automatizadas, muito desse serviço. Pode falar, Júlio. Você começa a daily com o relatório da própria IA, né? Cara, já Primeira fica. coisa da daily é, gente, vamos ver o que que a IA mandou pra gente para ver onde a gente está parado. Sabe o que a gente está fazendo também? Tem um cliente grande, nacional, que eu não vou falar com o nome, mas tem muito grande. Os caras têm uma base de projetos assim, gigantesca, assim, de milhares, certo? Milhares de projetos, na ordem de milhares. E ele disse, cara, são tantos projetos que a gente vai começar um projeto novo, é mais fácil começar do zero do que ler de 5 mil projetos, 3 mil projetos para saber o que parece. Tá entendendo? Então, o cara não dá. É um volume tão grande que a gente acaba tendo um retrabalho sempre. Por quê? Porque não vou categorizar, perder muito tempo. A gente está transferindo isso tudo, alimentando inteligência artificial com isso, que o cara vai começar um projeto, ele vai descrever o projeto, a inteligência artificial, no primeira onda, vai dizer o seguinte: olha, cara, tu já fez projeto muito parecido, é esse. Olha essa documentação. Essa é a primeira onda. A segunda onda é a IA já começar a planejar para ele com base nos projetos anteriores. Já começar a gerar os planos necessários para o cara validar. Aí a equipe vai validar. Aí assim,
tem que ter uma equipe extremamente capacitada, com experiência para validar e ajustar aquele plano. Mas o cara vai economizar, cara, semanas. Não são horas, vai economizar semanas de uma equipe. Entendendo? E ele tem um problema seríssimo que é a restrição de gente. Não é que ele vai demitir gente, entendendo? Ele vai conseguir que a equipe trabalhe e consiga ter uma qualidade de vida, porque ele vai precisar ficar varando noite, final de semana e tal. Porque ele tem uma complicação legal de contratar pessoas. Ele não pode contratar pessoa de uma hora para outra. É uma organização pública, entendeu? Então não pode ser contratado. Ele não aumenta quadro. É concurso e tal, é edital. Então, ele tem uma necessidade real, ele tem um gargalo real que a gente está resolvendo com inteligência artificial. Então, isso aqui, pessoal, para vocês entenderem que os nossos PMOs serão, a partir de agora, híbridos. Não tem jeito. E tem muita empresa fazendo isso. Estou falando isso aí com experiência de causa, né? Nós somos uma das empresas que estamos, inclusive, viabilizando isso. Então, se você não, cara, se você não sabe nem usar o ChatGPT, nem o Gemini. Então, aproveite esses 15% de desconto aí que está dando hoje. Depois compartilhe de novo, Júlio, por favor, desconto para vocês entenderem o potencial e saberem usar profundamente ali essas inteligências artificiais. Aí, por isso que a gente falou aqui, resumindo, que 70% desse relatório aqui, 70% das atividades comerciais em quase todas as ocupações até 2030 serão automatizadas por inteligência artificial, inclusive os nossos PMOs. Nossos PMOs serão automatizados, tá bom? E, gente, para a gente finalizar, mostrar algumas tendências desse novo mercado, depois do DeepSeek, né, da febre do DeepSeek, esses números meio que mudaram, até para vocês entenderem por que o DeepSeek foi tão impactante. Cara, esse cara aqui é o Dario Amodei, que é o presidente da Anthropic. Anthropic é dona é o fabricante de uma inteligência artificial muito boa, que é o Claude AI. Claude AI é fantástico, Claude, fantástico mesmo. Era uma das melhores LLMs para texto e código, o Claude ficou muito tempo como a melhor e o Gemini agora passou dele, principalmente para codificação. Esse 2.5 Pro, tá bom? Mas ainda é muito, muito boa, muito boa. E é o que ele falou aqui, ó. Nesse podcast, ele disse que os modelos de IA em desenvolvimento hoje pode custar até US$ 1 bilhão para serem treinados. Modelos atuais, como o ChatGPT 4o, custaram apenas cerca de US$ 100 milhões. Primeira observação, o cara conseguiu usar apenas os US$ 100 milhões na mesma frase, né? Não, na minha cabeça não combinam muito, né? Mas isso aqui é interessante. Por que que o DeepSeek foi tão impactante? Porque o DeepSeek fez essas empresas de tecnologia perderem tanto dinheiro no mercado de ações, né, de valuation. Porque, meu amigo, o DeepSeek disse que treinou um modelo que era tão bom quanto o ChatGPT 4o e o O1, ele disse que usou US$ 5 milhões. Usou uma fração do que o 4o levou. Entendendo? Então, por isso, aí o que é que eles falaram? Ah, caraca, então, e usando placa de segunda linha, porque eles não tinham placa de primeira linha. Aí o que aconteceu? Ações da Nvidia caiu brutalmente, ações da OpenAI lá caiu, ações de empresa de energia caíram. Por quê? Porque eles estavam prevendo um aumento de consumo de energia por conta desses modelos. Então foi um reboliço assim, enorme ali, quase US$ 1 trilhão, US$ 800 bilhões ali de perca de mercado de algumas empresas americanas, né, envolvidas nesse ecossistema de inteligência artificial. Mas tirando isso, vamos voltar para o que ele está dizendo. Ele está dizendo que daqui a 3 anos, a partir de agora, nós vamos usar modelos que vão custar 1000 vezes mais do que o 4O custou para ser treinado. Aí eu te pergunto, Júlio, o que que um modelo que vai custar 1000 vezes mais do que o 4O, esse que eu falei em francês aqui comigo, tal, e que vê tudo, que escuta tudo, ele vai fazer? Não faça a mínima ideia. Não dá para prever. Minha cabeça ainda, eu não tenho informações suficientes, sabe? Para prever, cara. Então isso aqui é muito impactante, Nem o pessoal. Steve Jobs imaginaria que ele vai vir por aí. Se o cara fala todas as línguas,
se ele já vê e se ele já sabe que tudo que está acontecendo em tempo real. Se ele faz um resumo de mais de 2.000 páginas em minutos, se ele cria códigos em Python, o que isso vai ser 10 vezes maior? Como assim? Até um vídeo hoje que o Ricardo Amorim ele compartilhou, que é um ex-presidente do Google falando. E tem um vídeo até que eu compartilhei também, que é o presidente da SoftBank, que é um banco ali que estava nesse conglomerado ali com Oracle, OpenAI, SoftBank, para aquele projeto de 500 bilhões de dólares lá que o Trump anunciou lá em janeiro, certo? Na construção da infraestrutura. Ele fala que até 2035, o presidente da SoftBank, até 2035, nós teremos não a inteligência artificial geral, nós teremos a superinteligência artificial. E o que é uma superinteligência artificial? É uma 10 vezes, 100 vezes mais poderosa que o ser humano? Não, pelo menos 10 mil vezes. Então, ele afirma que até 2035 nós teremos uma inteligência artificial que supera em 10 mil vezes a inteligência humana, a capacidade humana. Então, cara, não sei o que vai vir, entendendo assim? Não dá, assim, para saber. Então, o dono da OpenAI cria um modelo que cria vídeo, acho que quem assina, inclusive, o ChatGPT, pode, aparece ali do lado esquerdo, Sora, se você clicar no Sora, vai abrir a ferramenta Sora, que faz esses vídeos aqui não são drones, essa edificação não existe, essas pessoas não existem, aqui é um vídeo gerado por inteligência artificial. E o mais impactante é o tamanho do prompt. Prompts ali de algumas linhas, uma linha, duas, três linhas, ali um parágrafo, ele tem a capacidade de gerar esses vídeos. Esses vídeos são bem antigos, inclusive, certo, gente? Isso aqui está no YouTube faz tempo. Eu estava dando treinamento para um grupo de médico, ele daí falou assim: meu filho, essa moça está com alergia a esse gato, olha esse nariz aqui vermelho dela. Então, assim, olha o nível de precisão que essas IAs chegam, né? Então, olha a loucura aqui, olha esse olho. Então, esse vídeo é um pouco extenso. Se você botar no YouTube Sora, ou entrar no próprio Sora, você vai ver vários exemplos de como utilizar a inteligência artificial. Então, se você quiser ver aqui, ó, deixa eu entrar aqui no meu chat GPT. Deixa eu sair daqui. Cadê aqui ele? Clicar Sora aqui, você vai abrir a ferramenta Sora, sora.chatgpt.com, e você vai ver vários exemplos aqui de imagens, ó, de vídeos que ele cria. Então tem muita coisa aqui, ó. Então você fazer inclusive animações aqui com esse Sora. O porquinho aqui pulando de paraquedas, essa aqui é nova, é boa. Então, tem muitos exemplos que você pode criar aqui, vídeos e imagens com esse prompt, se é imagem, se é um vídeo. Para essa versão, ele cria até 5 segundos de vídeo, para o Plus, né? Para criar maior, você tem que ir para aquele plano de R$ 1.000 mês, que é, Esse é o chat e ele, com o tá prompt ele dentro, gera os vídeos. Ou é o Sora? e é o Sora, isso aqui é o Sora. Sora, tá. Como é que eu cheguei aqui? Dentro do chat GPT, como eu sou o Plus, aparece aqui o Sora para mim, cliquei aqui, ele abriu essa outra plataforma, que eu posso gerar a imagem aqui, mas o chat GPT, eu posso usar o próprio chat GPT para criar imagem, né? Cadê aqui? Opa, perdão. O O3 não gera imagem. Se você não encontrou, porque você está no modelo não apropriado. Se eu tenho aqui por 4O, então eu já vou aqui, cadê aqui a imagem? Deixa eu abrir aqui novamente. Então pelo chat Ó, GPT gerar a imagem. entrando, então o chat GPT você entrando pelo 4O, você consegue Esse, criar um videozinho de 5 não, segundos. vídeo não, imagem, certo? Tanto que ele tem Certo. aqui, ó, criar imagem. Se eu clicar aqui, criar imagem, ele vai criar imagem aqui. Eu posso gerar imagem também, isso aqui é um atalho, né? Digamos assim, que garantir vai imagem. Agora, se eu quiser vídeo, eu tenho que ir para o Sora. Os planos perdão, os planos Plus, você consegue criar até por mês 50 vídeos de 5 segundos, de até 5 segundos. Ele vai gerar aqui. Então, eu vou aqui nos vídeos, imagem e tal. Aí, se eu estou aqui, eu quero criar imagem por esse ambiente, é só vir para cá também. Só escolher imagem e criar. Então, tá no modelo do Plus. Então, esse vídeo aqui é extenso, você botar no YouTube Sora, OpenAI, vai ver esse vídeo completo, né? Você pode ver, tem animações e tudo mais.
E, cara, o que nós vamos ver, a tendência, o que eu já estou falando isso aí, o pessoal nas minhas turmas ali passadas, já estou falando isso há bastante tempo, 2025 vai ser o ano dos agentes de IA. Aí surgiu o Manus, que é uma ferramenta de agente de IA, que está bem na mídia, esse GenSpark, que eu usei ali para fazer ligações, e várias outras. Além, gente, e estou falando ali, ferramenta de agente de IA para o usuário final, mas a própria Microsoft, a AWS, eu tenho várias ferramentas de criação de agentes de IA mais corporativos, né, mais processuais, porque o Chat GPT, o Gemini e o Claude AI, essas ferramentas são de uso, pessoal, de uso pessoal no meu posto de trabalho. Agora, tu imagina se eu estou num processo onde eu tenho várias pessoas interagindo. Começa em mim, vai aqui, passa pelo Júlio e vai para o Helder. Só que só o Helder usa. Eu não uso, aí eu faço uma atividade, passo para o Helder, agregar o valor dele, aí ele faz o sem usar inteligência artificial e passa para o Helder. O Helder usa. Qual foi o ganho do processo? Qual foi o ganho corporativo? Zero. Só quem se deu bem foi o Helder na história. Entendeu? Que vai ficar menos tempo sem trabalhar, porque vai ficar esperando ali eu e o Helder passar a atividade para ele, que nós vamos demorar. Então não teve um ganho processual corporativo. Quando eu falo de agente de A, eu começo a ter um ganho do processo. Eu começo a automatizar rotinas de PMO, processos ponta a ponta. E o que é um agente de IA aqui? Ó, tanto que ele fala que a Forbes está dizendo é o seguinte: olha, os agentes são o futuro da inteligência artificial, até dizendo, cadê as startups para aproveitar isso e tal? Aí ele fala aqui: agentes são sistemas de IA que podem agir de forma autônoma na busca de objetivos abertos e vagamente definidos. Por exemplo, agende um restaurante para mim. Poxa, bicho, isso aí, antigamente, cara, era impossível um sistema fazer algo com essas definições, entendeu? Tão básicas. Isto pode envolver elaboração de planos a longo prazo, utilização de ferramentas como um navegador da internet, como um telefone para ligar, e a tentativa dinâmica de nova abordagem em resposta a novas informações. Então, ele se ajusta, né? Se ajusta que ponto? Eu não sabia o que a atendente ia dizer. Ele dinamicamente decidiu o que fazer sem a necessidade de intervenção humana. Isso que é loucura. Então, imagina eu pegar um processo ponta a ponta de um PMO e transferir 100% para uma inteligência artificial. Aí tu diz ali, cara, vai começar por etapas e depois vai ser por processos todo. Mas, gente, isso aqui já está sendo feito há bastante tempo, tá bom? Isso está sendo acelerado. Quem sabe o que é cálculo de caminho, fazer o cálculo de caminho crítico em projeto aqui? Que já precisou fazer, nem que seja para certificação PMP? Se vocês, para quem não sabe, eu acho que todo mundo deve saber aqui de gestão de projeto, o que é um caminho crítico, né? Que o próprio Project, essa plataforma já dá o caminho crítico para a gente, que é o caminho crítico que não tem folga, que dá a duração do projeto e tal. Pessoal, isso aí era feito na munheca. Eu estou com um cliente que o projeto dele tem 25 mil linhas. 25 mil linhas, um projeto de engenharia. 25 mil linhas. Imagina quanto tempo uma equipe demorava para calcular isso na década de 60, 70, né? Quando foi desenvolvido ali foi pela NASA ou foi pela Marinha Americana. Quanto tempo se demorava para calcular o caminho crítico de um projeto de 25 mil linhas, pessoal? Pelo amor de Deus. E hoje, eu terminando o projeto, o caminho crítico já sai feito. Se eu botar as predecessoras, se eu botar as durações, botar tudo direitinho, já sai tudo feito. Entendeu? Então, nós já estamos transferindo a gestão de projeto gradativamente, já estava transferindo atividades para inteligências artificiais. A diferença agora é o poder das IA generativas e a velocidade que ela está se atualizando. Então, hoje eu consigo transferir muito mais coisas para a IA generativa.
Estava muito mais, de forma rápida. Então, nós vamos ter, daqui a pouco, PMOs híbridos. E tem, inclusive, arquiteturas de agentes de IA. Eu tenho uma arquitetura sequencial, como essa, eu tenho uma arquitetura paralela, tenho uma arquitetura hierárquica. Aí tem vários tipos de arquitetura que a gente pode utilizar para os agentes de IA. Tanto isso é tão sério que a OpenAI, ó, aqui, ó, o CEO do ChatGPT prevê pessoas valendo US$ 1 bilhão. Está acontecendo. A pessoa unicórnio poderia desafiar a convenção de que empresas precisam contratar pessoas para crescer. E o que ele quer dizer com isso? Obviamente que tem setores, né, que isso vai acontecer, que o cara tem uma ideia, ao invés de ele contratar pessoas, você tem um mínimo de conhecimento e criação de agente de IA, ele vai criar ali, que a gente chama de exército de agentes de IA, ou enxame de agente de IA, que vai ter um negócio só com o idealizador. Entendendo? Para Sem mim não tá necessidade. aparecendo mais a apresentação. Tá, mas não? Tá só, é só Não. para. Quem mais tá vendo aqui? Não tá vendo? Pra mim tá ok. Aqui tá normal. Ah, tá. Deve estar em outra Então, tela aqui. Eu virei então, a câmera aqui, peraí. Normal aqui também, então. então show, show. Então o problema deve ser aí por aí. Júlio. Então assim, aí quais os próximos passos, pessoal? Eu gosto muito desse vídeo aqui desse legislador de Singapura, que eu acho que a mensagem dele é bem legal. Vou compartilhar aqui com vocês. Halfway across the world from Singapore, a tech company which is already changing the world, a tech company called OpenAI, which brought you ChatGPT not too long ago. That company announced a new platform, a new AI platform called Sora. Sora allows you to key in text, type in some text, a prompt, and it can produce videos which are indistinguishable from what Hollywood can produce today and what smaller studios can produce. So that's the world today. Technology disruption happening very quickly. New challenges everywhere. The unexpected, increasingly the norm. And so we can't hide from these changes. No country, no economy can hide from these changes in the world with AI. Even if an entire country tries to prevent AI from entering its borders, other economies will do so. And this is why the new subsidy for Singaporeans aged 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education, this new subsidy in the budget, that's why it's so important. Because it recognizes that in a world that's changing so quickly, what you learn in school, in education at age 20, may have changed, transformed, been replaced by a new world by the time you're age 40. Cara, o que está dizendo? Se um país inteiro resolver se fechar e o vizinho não, ele vai perder competitividade. Se uma empresa, esse cara não é para mim, eu vou fechar, e outra não se fechar, ele vai perder competitividade. Se um PMO se fechar e o PMO do concorrente não se fechar, ele vai perder competitividade. Se o GP se fechar e o vizinho ali não, ele vai perder competitividade. Eu acredito que você já deve entender o porquê, por tudo que vocês viram aqui até esse momento. Mas se tiver com dúvida, olhe esse depoimento aqui de um ex-aluno aqui. Estou aqui para dar o meu depoimento em relação ao curso de ChatGPT que eu realizei com o professor Cristiano Oliveira, que foi muito gratificante, muito produtivo. Eu trabalho com combustíveis e nesse ramo, a gente trabalha com dados muito sensíveis. São dados como não fáceis de extrair. No caso, a gente sempre, quando vai validar esses dados, a gente chamava a auditoria do nosso grupo, né? E a auditoria, ela levava em torno de 4 a 5 dias. Com o uso já da aplicação, esses dados ficaram muito mais fáceis de ser realizados e coisas que eu levava 5 dias, 4 dias para fazer, hoje estamos levando coisas de menos de 10 minutos. Pessoal, como é que se compete com um profissional que leva menos de 10 minutos para fazer o que outro leva de 4 a 5 dias? Então, não dá, infelizmente, não dá para competir. Eu acredito que nessa altura do campeonato vocês não devam estar com a sensação de que é um hype, uma moda passageira, não vai passar.
na verdade vai piorar, no bom sentido, né? As IAs estão ficando cada vez mais precisas. E aí eu estou aberto para tirar dúvida de vocês, quem tiver, e dizer mais uma vez que quem estiver interessado, aproveite, que o PMI DF é assim, rapaz, é mão de bebê, viu? Ele atravessa a Amazônia ali, ó, com um sorrisal na mão e não derrete. Esse desconto de 15% é inédito. É inédito. Aproveitem aí, garanta aí sua vaga nessa próxima turma que vai começar agora na segunda-feira. São 2 módulos. Os três primeiros, segunda, terça e quarta, nós vamos entrar profundamente nessas várias IAs de uso pessoal, né? ChatGPT, Gemini, Cloud AI, Notebook LM, Genspark, Manus, vamos dar um overview legal, além de ter uma boa base de engenharia de prompt. No segundo módulo, que é na próxima segunda, terça e quarta, nós vamos ver a criação de agentes de IA, automações de processo de PMO, tudo com ferramenta no code. Eu sou engenheiro de produção. Eu não sei codificar, então a gente vai criar agentes de IA, integrar ChatGPT com Trello, com Gmail. Então, bem legal. Está tendo ali ferramentas bem assim, feedbacks muito positivos. Falar de engenharia de prompt, no primeiro módulo, ele é um módulo de engenharia de prompt. Só que a gente expande bem para várias áreas. E é isso, turma. Quem tiver dúvida, eu estou por aqui. Eu estou vendo que tem várias, não estava vendo o chat, perdão, tá bom? Não sei se tem alguma dúvida aqui no chat. Quem quiser fazer ali, tirar dúvidas. No curso, vamos poder usar só as ferramentas gratuitas, Alcione? Sim, você pode sim usar só as ferramentas gratuitas. A gente mostra todo o potencial, tá bom? E as limitações ali do gratuito para o pago. É muito comum, mas é muito comum mesmo. Antes do término do treinamento, o pessoal já assinar, porque vi, caraca, dá para fazer isso tudo mesmo. Então é muito comum. Antes do término do primeiro módulo, assim, a grande maioria já saía assinado, porque consegue ter essa relação ali de custo-benefício, né? Caraca, eu vou conseguir fazer isso aqui, então vale a pena. Às vezes a gente não assina porque não consegue ver uma relação de custo-benefício. Entendeu? Aí quando a gente, no curso, quando a gente mostra, aí fica claro para as pessoas como ela vai se pagar. Entendendo? E eu sou suspeito de dizer, mas para mim já se pagou, cada vez que um trabalho que eu faço se paga fácil, tá bom? O Marcos está dizendo aqui que usava a versão gratuita, assinou no mês para experimentar a ferramenta e paga nos primeiros usos. Exatamente, viu, Marcos? E eu sugiro, cara, faz um mês e testa, entendeu? Mas não se preocupe que engenharia de prompt, você vê engenharia de prompt independente ali se você está. Independente se é no chat GPT, você pode usar, você usa engenharia de prompt do Gemini, engenharia de prompt do chat GPT, Notebook LM, qualquer LLM dessas da vida, no DeepSeek, você vai poder usar engenharia de prompt. Pois não, Renata? Só para comentar aí sobre as perguntas, o pessoal falando, eu paguei um mês. Eu fiz o curso do Cristiano, acho que foi a segunda ou terceira turma, aí assinei, não consigo Não desassinar dá, mais. Cristiano, não consigo. não Então, dá, assim, não é dá, um não caminho dá. sem volta, é só para comentar mesmo, mas que faz muita diferença mesmo. Análise de dados, criação de texto. Cara, é brutal assim, a diferença, pessoal. Não dá. Como eu trabalho com isso, não só dando aula, mas no meu dia a dia, eu assino mais do que uma, até. Entendendo? Assim, eu uso o DeepSeek, o Deep Research do Gemini, e uso muito o investigar, mas o ChatGPT tem um problema que eu só tenho direito a 24, 25 usos de investigar por mês, né? Então, aí eu vou no Gemini, que eu não tenho restrição, uso quantas vezes quiser, entendeu? Então, é bem legal. Tem uma perguntinha aí no chat, ó, que é como você avalia o O Infinity AI. Infinity? Vamos lá, pessoal. Eu não sei se eu falo com ou sem crachá PMI, né? Mas vamos falar, vou tentar explicar de forma, vou tentar ser o mais didático possível. O chat GPT, esse que a gente entra, faz o prompt, ele é um produto da OpenAI.
A OpenAI, além do ChatGPT, tem alguns outros produtos, que são os modelos. O modelo O3, tem o modelo 4O, o modelo O4, Mini High e tal, certo? Quando eu faço uma pergunta no chat, o ChatGPT é um front-end. Os modelos são como se fosse o back-end. Inclusive, os modelos estão em outro servidor que gasta energia danada, que estão se alimentando, inclusive, religando usinas nucleares para alimentar modelos de ar, né? Então, isso é um back, tá bom? O ChatGPT é o front e eu tenho o back, que são os modelos. Quando eu faço uma pergunta aqui no front, ele manda para o back, processa e volta para o front, tá bom? O que que o Infinity fez? Ele fez o front dele, o PMI fez o front dele. Então, o PMI, ele tem o front dele, que manda para um back que é na OpenAI, que é, inclusive, ali um assistente com a vantagem do Infinity em relação ao ChatGPT. Porque o Infinity é um assistente criado pelo PMI, com, utilizando como base todas as publicações do PMI até hoje. O PMI Pulse, que é com a revista, os guias. Então, ele é muito mais preciso dentro do ecossistema PMI, tá bom? Ele para fazer isso, ele utilizou, como até acho que foi o Danilo falou, uma abordagem de RAG e tal. Ele é bem preciso, tá bom? Então, ele é um excelente, ele é gratuito para quem é filiado. Você pode utilizar lá. Ele estava até em promoção, que qualquer pessoa podia utilizar, mas ele é gratuito para afiliados e você pode utilizar nesse contexto de gestão de projetos, tá bom? Só que o que que você. Isso é vantagem. Agora, o que que você perde? Ele não tem várias funcionalidades que o ChatGPT tem. O acesso, principalmente, a esses modelos mais novos. O O3 não estava lá até um dia desse, entendeu? Então, tem o Canva, o Lousa do PMA, do ChatGPT, perdão, que eu crio textos colaborativos com IA, e tem uma série de recursos que não vai estar lá, entendendo? No Infinity. Então, é um trade-off. Então, se eu quero ali, tirar dúvidas mais da gestão de projeto, eu posso usar o Infinity. A gente mostra também o Infinity no treinamento. Ô, Cris, eu comentar aí também, né, assim, ele acabou usando uma base muito forte do próprio PMI, né, então, assim, template, essas coisas todas muito voltado ali ao modelo, ao PMBOK, ao modelo, ao guia de processos, ele também ajuda bastante, né? Você tirar dúvidas específicas no Exato, ecossistema do PMI, não tem mais preciso. verdade, Não tem mais verdade. preciso. Eu ia comentar aqui, tinha visto também no chat aí, mais acima, uma pergunta sobre algumas ferramentas para apoio em mestrado e doutorado, então eu respondi aí no chat algumas Legal, que eu uso, ótimo. eu trabalho com artigo, na área acadêmica, né, e coloquei algumas que eu uso aqui para poder fazer também. Além Fantástico. dessas, né, porque essa do Notebook LM eu acho ela muito boa para escrever, né, porque ela acaba sendo bem prescritiva, ela vai em cima exatamente do modelo do que você colocou lá. Então, por exemplo, se anexar um livro, ela vai ser prescritiva em relação ao conteúdo que está dentro do livro, né? E Tudo ela que ela consegue escrever, ela gerar referencia. Tudo que ela tudo. escrever, ela vai referenciar. É. Então, a alucinação é baixíssimo. Baixíssimo, tá bom? Ainda tem, além dessas, Ana, eu sugeri também o Perplexity. Então, o Ah, Perplexity, legal. ele tem ali uma pesquisa, inclusive, na acadêmica. Você define se quer artigos acadêmicos. Então, Excelente. você tira a web, por exemplo, deixa só em artigo. Então, é um excelente também. Deixa eu até escrever aqui para o Perplexity. Perplexity. Eu acho que é assim que se escreve. É por aí. Se for botar Perplexity aí no Google, ele Já vai. até coloquei aí Pronto, também no obrigado. chat. Obrigado. Tá aí, Perplexity AI. Legal, turma? Dúvidas? Mais uma vez, aproveite o super desconto, viu? Porque o PMI DF é assim, ó. Ana e Matheus eles dão tchau, tchau, no congresso estavam dando tchau assim. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu gostaria, tá, tem aqui, ó, Marcos Empresa, usa o MS Plus para fazer a gestão de cronograma, além do Copilot, alguma outra GNA e faz integração com o MS Plus. Cara, legal, boa pergunta, tá bom? Obrigado, Luana. O que que a gente faz ali? Tem níveis de demanda, sabe, o Marcos,
que um Copilot, um ChatGPT, ele resolve. Tem outros que eu tenho que criar agentes em outros ambientes. Eu posso criar um agente no ecossistema Microsoft, tá bom? Mas assim, tem um cliente que a gente falei, até comentei, que ele tem um cronograma de 25 mil linhas, 30 mil linhas, 20 mil linhas. Então, eu tenho que tirar essa informação de um project e botar no banco de dados vetorial, que é o banco de dados mais apropriado para inteligência artificial, tirar as informações. Aí tem 4 tipos aí de indexação, a gente entra num aspecto mais técnico, para que eu possa plugar para uma inteligência artificial. Para a inteligência artificial não puxar de um project, ela vai puxar de um banco de dados artificial que eu estou atualizando constantemente no project, tá bom? Ou se você está usando o PWA, que é o Project Web Access, eu posso plugar ali a um banco de dados ali mesmo, ali do project, tem que ter uma arquitetura, tem que pensar um pouquinho no que você quer e a melhor arquitetura para fazer. Mas eu posso fazer no ecossistema Microsoft, entendeu? Posso todo ali no Azure, utilizando Power Automate, Copilot Studio, dentro da própria, se você usa o ecossistema Microsoft, não é uma coisa, dependendo do que você quiser extrair, aí eu tenho que o Copilot ali normalzinho talvez não resolva. Se não estiver resolvendo para você agora, é porque ele não está sendo suficiente. A gente tem que ir para um projetinho ali um pouco mais complexo, com arquitetura um pouco mais sofisticada, tá bom? Aí, por exemplo, eu quero, além do project, está ali o meu cronograma, eu quero acessar uma planilha de riscos. Eu quero acessar os status report que eu estou semanalmente atualizando, junto a minha resposta tem que ser esse universo: cronograma, status esporte, lições aprendidas, planilha de riscos e tal. Aí a gente trabalha nessa arquitetura, tá certo? Mas vai depender muito da tua necessidade de informação, que você precisa que um IA lhe traga de resposta. Aí a gente tem que pensar numa melhor solução, melhor arquitetura para isso. Respondido, Marcos? Legal. Mais perguntas, pessoal? Vamos aproveitar. Acho que eu exagerei aqui, né? Porque eu gosto tanto de falar sobre isso que a gente acaba se empolgando. É, mas, turma, no mais, assim, muitíssimo obrigado. PMI Distrito Federal, mais assim uma vez, obrigado demais pela parceria. Vocês que ficaram ali, tivemos ali uma turma bem legal durante esse bate-papo. Precisando, turma, pode entrar em contato ali nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu LinkedIn e principalmente com a equipe do PMI-DF que tem contato direto aí comigo. Fica mais uma vez ali o convite para vocês participarem da 8ª turma. Então, é um curso ali que já tem excelentes feedbacks, né, Ana? Sou suspeito, Sim, mas tem excelentes também. feedbacks e eu Adoro. tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Eu garanto que vocês vai ser um investimento que vai se pagar. E com esses 15% então, né? Aí que vai ser bacana mesmo. Pessoal, boa noite ali e mais uma vez estou à disposição. Legal, Obrigado, gente. Tainá. Vou dar só um ok aqui para a galera, né? Dar um tchau, um agradecimento, falar para o pessoal aí, siga as redes do PMI-DF, né? E acompanhe, porque webinar como esse de hoje, nós temos todo mês, né? São 2 webinários por mês, além de treinamento, workshop, café com projetos, a gente tem uma meta aí, ó, de 20 café com projeto. Então, alguma organização que queira levar o café com projetos, a Renata tá aí, ó, esperando as empresas. A gente já fez aí, quantos, Renata? 4, e já tem mais de 10 cafés com projetos planejados. Então, Agendados, já Legal. né, planejados.
em várias empresas, empresas públicas, privadas, né? Até aqui próximo aqui do DF a gente tem ido. Então, agradecer a participação de todos, e falar para vocês aí, aproveitem esse conteúdo e aproveitem também o curso aí da semana que vem para quem puder, porque realmente vai ser muito bom. E agradecer, Cris, pela parceria de sempre, nossos queridos voluntários que fazem e acontece aqui no PMI DF e toda a comunidade que está aqui com a gente, nos acompanha, que a gente sempre vai estar trazendo novidades para vocês, tá ok? Obrigada, pessoal. Valeu, turma. Tchau, Valeu tchau. demais. Um grande abraço. Ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.